Seleções de Dinamarca e França fizeram um duelo feio, de trocas de bola sem objetividade. O pior jogo até aqui da Copa do Mundo de 2018 foi disputado nesta terça-feira, no estádio Luzhniki, em Moscou. Desinteressadas, as seleções de Dinamarca e França fizeram um duelo feio, de trocas de bola sem objetividade, cujo empate por 0-0, o primeiro deste Mundial, além de frustrar os mais de 78 mil torcedores que foram à partida, serviu para confirmar a classificação dos dinamarqueses às oitavas de final. Relembre os lances da partida entre Dinamarca x França. As duas seleções, principalmente a França, já que a seleção é considerada um dos melhores elencos da Copa e antes do início do Mundial era apontada como uma das grandes favoritas, perderam a chance de embalar para a segunda fase, de mostrar um futebol vistoso ao seu torcedor, mas, mesmo quem perdesse a partida sairia de campo classificado, já que, no outro jogo da chave, o Peru venceu a Austrália por 2-0. A seleção da França entrou em campo desfalcada de alguns dos seus principais jogadores, entre eles o goleiro Hugo Lloris, o zagueiro Samuel Umtiti e Benjamin Pavard, os meias Paul Pogba e Blaise Matuidi e ainda o atacante Kylian Mbappé. Pogba e Matuidi estavam pendurados com um cartão amarelo e o treinador Didier Deschamps resolveu deixá-los na reserva. De olho na partida das oitavas de final do Mundial da Rússia, os outros foram poupados para recuperar as condições físicas ideais. Em campo, o que se viu foi um primeiro tempo arrastado, sem quase nenhuma chance de gol para a Dinamarca ou para a França, mas de muita festa para a torcida, que se empolgou logo no começo. Na hora da ola, havia muitos brasileiros no estádio, já que a seleção joga nesta quarta-feira em Moscou, contra a Sérvia, no estádio do Spartak. O primeiro lance mais agudo surgiu aos 14 minutos, quando Giroud finalizou para a defesa segura de Schmeichel. Perto dos 30 da primeira etapa, a França tinha cerca de 65% de posse de bola, contra apenas 35% da Dinamarca, que, recuada, parecia estar muito satisfeita com o empate sem gols. Aos 33, foi a vez de Dembélé tentar chegar ao gol. Ele recebeu passe da meia-direita, deu um drible em Delaney e chutou firme, mas a bola passou ao lado da trave direita do goleiro dinamarquês. Quem apareceu no fim da primeira etapa foi o trio de arbitragem brasileiro que comandava a partida, Sandro Meira-Hit e os auxiliares Emerson de Carvalho e Marcelo Vangassi irritaram os torcedores. Primeiro, aos 43, Lemar lançou Griezmann, em impedimento, na área. Antes de Vangassi assinalar a marcação, o atacante girou e chutou por cima em só e o bandeirinha assinalou a irregularidade. Depois, aos 47, Griezmann partiu em velocidade em contra-ataque e sofreu falta dura de Matheus Jorgensen, que levou o cartão amarelo. A falta poderia levar perigo ao gol dinamarquês. Poderia, porque Sandro Meira-Hit apitou o final do primeiro tempo e levou uma gigantesca vaia no estádio Luzhniki. Com a vitória parcial da seleção do Peru sobre a Austrália, nem mesmo uma derrota eliminaria a Dinamarca. Isso parece ter feito a seleção se soltar um pouco mais, sem se descuidar da marcação forte. Os dinamarqueses subiram mais ao ataque no começo da segunda etapa e criaram boas chances. A primeira surgiu aos 9, quando Eriksen arriscou cobrança de falta de longe. O chute foi forte, mas no meio do gol, o goleiro Mandanda bateu roupa e quase o atacante Cornelius chegou para abrir o placar para a seleção da Escandinávia. A troca de passes sem o menor objetivo da seleção francesa começou a irritar a torcida russa, que optou por automaticamente apoiar a Dinamarca, que criou mais uma boa oportunidade, quando Larsen ajeitou para Eriksen, que chutou torto, à direita do goleiro francês. Sem nenhuma objetividade, a França continuava sem a menor inspiração e dependia de jogadas individuais para assustar o goleiro Schmeichel. Uma delas apareceu aos 25 minutos, quando Nabil Fekir, que havia acabado de entrar,
carregou do meio-campo e na entrada da área arriscou de esquerda, a bola passou raspando a trave direita. O jogo estava bem fraco e, para tentar alguma coisa que desse a vitória ao time, o técnico Didier Deschamps mandou a campo Kylian Mbappé. A entrada de um dos astros do Paris Saint-Germain até rendeu alguns aplausos, mas as vaias para o jogo que se arrastava eram maiores. A última chance da partida, e talvez a maior do jogo, surgiu aos 37 minutos, quando Fekir recebeu de Mbappé e bateu forte, para a primeira, única e última grande defesa de Schmeichel na partida. Fim de jogo e muitas vaias para Dinamarca e França. Com o avanço às oitavas de final como líder do grupo C, com 7 pontos, a França abrirá a próxima fase do Mundial em jogo marcado para começar às 11 horas, de Brasília, de sábado, em Kazan, onde terá pela frente o segundo colocado do grupo D, que será definido ainda nesta terça-feira com os confrontos Islândia x Croácia e Nigéria x Argentina, às 15 horas. Já os dinamarqueses, que fecharam a primeira fase com 5 pontos, terão pela frente os líderes desta chave, no domingo, às 15 horas, em